Lá vou eu, de trator contra os fascistas. Cid meteu o louco, fascista tu não vem, aqui nós tem trator. E aí, pessoal, gostaram aí da marchinha, né? Acho que não, né? Convenhamos, não canto assim tão bem, né? Mas tá valendo aí a zoeira, né? Só pra gente entrar aí no clima do carnaval. Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Depois de um longo hiato sem postar nenhum vídeo aqui no canal, eu decidi voltar porque nesta semana, né, no extrato da semana, nós tivemos aí um tema que me chamou bastante atenção pela afinidade que eu tenho, né, já que eu sou um eleitor do Ciro Gomes, né, então, já que não necessariamente o envolve diretamente, mas tem ali a sua relação, eu decidi hoje falar no vídeo sobre o caso do Cid Gomes. Eu decidi falar também, não só por eu ser um eleitor do Ciro Gomes, mas também porque eu tenho uma afinidade muito grande com a galera trabalhista, é a galera com quem eu mais converso e dentro assim do campo da centro-esquerda, eu considero ainda que é o projeto que está mais redondo, eu diria, não que seja o melhor, mas no momento é o que eu vejo que está mais redondo. Então eu decidi fazer esse vídeo, né, já que eu tenho essa afinidade, para nós discutirmos um pouco do que ocorreu lá em Sobral. Pois bem, a nossa dinâmica ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu quero analisar o fato a partir de três perspectivas. Primeiro, a perspectiva da mídia e como os fatos foram evoluindo. Segundo, quero avaliar o ato do Cid Gomes em si. E terceiro, eu quero avaliar a perspectiva dos outros partidos de centro-esquerda com relação ao ato do Cid Gomes. E por último, eu já vou avisando para a galera aí que eu quero trazer para vocês uma teoria que muitos talvez vão dizer que é uma coisa de maluco, mas eu quero apresentar para vocês para que nós possamos colocar ela no conjunto da nossa análise. Então aguarda aí que lá vem, tá? Então, analisando a nossa primeira perspectiva, que é a perspectiva da mídia, eu confesso a vocês que, primeiramente, pelas informações que foram chegando a mim, que foram informações inicialmente muito desencontradas, eu confesso a vocês que eu fiquei bastante confuso com relação ao entendimento do que estava acontecendo. Depois eu fui ler uma notícia do G1 e tal, e aí eu comecei a entender um pouco do que estava acontecendo. Aí eu confesso a vocês que inicialmente eu considerei que o Cid ele estava equivocado com relação ao que ele estava fazendo, porque eu pensei, poxa, os policiais eles também são trabalhadores, né? Eu sei que tem muita controvérsia aí dentro do campo da esquerda com relação a isso, mas tudo bem, tá? Então eu pensei assim, pô, como é que o Cid vai lá e pega uma retroescavadeira, tenta furar um bloqueio para furar uma greve? Quer dizer, o cara sai lá de Brasília, se licencia para acabar com uma greve. Eu achei assim algo bastante estranho, né? Mas isso, como eu disse, né, foi num primeiro momento. Contudo, aquela informação que eu tive acesso no portal G1, ela não foi nem um pouco satisfatória para mim. Então, eu precisava procurar um pouco mais de informação para eu ficar um pouco mais a par do que estava acontecendo em Sobral. Então eu tive o acesso aos vídeos que estavam rolando aí na internet, né? E o primeiro que eu recebi foi aquele vídeo que o Cid ele acaba tomando um soco de um dos policiais, né? Que estava lá naquele piquete, né? E em seguida eu recebi o vídeo em que o Cid ele pega aquela retroescavadeira e vai para cima daquela barreira para tentar furar o bloqueio para acabar com aquela greve como ele havia prometido, né? Só que eu confesso que num primeiro momento, como eu sou um cara pacifista, né, eu me assustei um pouco com aquela atitude do Cid. Mas, né, pessoal, eu fiquei mais assustado, lógico, né, foi com os tiros que ele acabou tomando depois que ele deu o ré, porque na verdade a intenção do Cid era furar o bloqueio, já que ele não conseguiu, ele retornou
e ele não era a intenção do Cid esmagar a galera que estava lá, né? Mas enfim, pessoal, como eu disse para vocês, eu acabei me assustando mais com a questão dos disparos, tanto é que o pessoal ali no vídeo até achou que ele tinha morrido, né? O que seria, convenhamos, mais trágico ainda, né? Mas, galera, só que teve uma coisa assim que me chamou muita atenção quando eu prestei mais atenção no vídeo, que foi quando eu vi que aqueles policiais, eles estavam encapuzados. E policial não pode omitir identidade. Isso é contra a Constituição. A Constituição veda o anonimato de agentes de Estado, principalmente agentes de segurança, pessoal. Então, assim, porra, os caras já estavam fazendo muita coisa errada. Então, o meu pacifismo eu rasguei ali quando eu vi que aqueles caras estavam omitindo a própria identidade. E aí, né, pessoal, depois eu acabei conhecendo mais informações a partir desses acontecimentos. Eu acabei tomando conhecimento que eles estavam encapuzados, que eles sabotaram os próprios colegas de farda, né, furando pneus, esvaziando, eles fizeram ameaças às pessoas nas ruas, eles impuseram o toque de recolher nos comércios, pediram para as lojas fecharem. Então, assim, eles promoveram um caos total em Sobral, né? Então, eu, sinceramente, depois de saber dessas informações e de saber que existem grupos de apoio lá no Nordeste, como, por exemplo, tem um sujeitinho lá que era o líder das manifestações, que ele estava insuflando os movimentos, e fora um cara que tem lá em Brasília, né, que é o capitão Wagner, né, que ele quer ser candidato a prefeito, então ele também estava articulando e tentando fazer negociações com o governo, dizendo que o governo precisava ceder e tudo mais, né? Então havia forças tanto de fora quanto forças de dentro da cidade de Sobral que estavam tentando articular esse caos, né, contra a população. Então, diante disso, eu rasguei o meu pacifismo e eu considerei que, embora a atitude tenha sido intempestiva, foi uma atitude realmente muito necessária a que o Cid tomou. Por isso, eu acho que, dadas as devidas proporções, ele agiu certo sim. Bom, agora nós vamos analisar a segunda e a terceira perspectiva. Isso porque eu considero que não há como analisá-las separadamente. Portanto, nós vamos fazer um pouquinho aqui de uma bagunça para nós analisarmos melhor essas situações. Com relação ao ato do Cid, por mais que tenham divergências, nós não podemos discordar de que o Cid ele estava cumprindo a legalidade. Afinal, aqueles homens que estavam lá amotinados numa área militar, olha, eles estavam descumprindo uma série de leis previstas na Constituição, a começar que um policial ele não pode fazer greve, porque se trata de um serviço essencial, portanto, ele não pode fazer greve. Segundo, eles estavam com os seus rostos encobertos por toucas ou balaclavas, como vocês preferirem chamar. Então, eles, como agentes de segurança pública do Estado, não podem omitir as suas identidades, porque se eles estão cometendo algum arbítrio, as pessoas precisam reconhecer os rostos e as identidades de quem está cometendo as ilegalidades como um agente de Estado. Terceiro, eles estavam numa via pública, eles estavam se manifestando, só que contrariamente à Constituição, que prevê o direito de reunião e o direito da manifestação, mas desde que não se esteja armado, o que a gente percebeu que não era o caso daquele motim naquela área militar. E quarto, eles estavam utilizando da sua prerrogativa de função, no caso de policiais militares, para constranger e tocar o terror nas pessoas e nos comércios locais,
para que eles pudessem continuar aquela balbúrdia. Isso sim, pessoal, é balbúrdia, tá? Então, essas são algumas das ilegalidades que eu percebi e que dão, de certa forma, a vazão para que o Cid agisse daquela maneira. Por outro lado, a galera mais moderada, eles acreditavam que o Cid ele não deveria ter se colocado numa situação de risco como aquela. Eles também acrescentaram que havia outras maneiras de resolver aquela situação e que não caberia a um senador da República ir lá tentar resolver o problema sozinho, da forma como ele fez, lá no peito e na coragem, né? E eu também vi algumas narrativas um pouco estranhas com relação a protestos e manifestações, né? Eu vi essa galera mais moderada fazendo uma certa falsa equivalência entre movimentos de esquerda e movimentos à direita, que eu vou explicar para vocês logo em seguida, tá? Mas eu quero trabalhar com vocês a lógica que rege essa turma. Bom, essa turma mais moderada, eles acabam muitas vezes escolhendo uma estratégia de comunicação que ela não seja conflituosa com os seus antagonistas, né? No caso com a direita. Então, eles tentam, de certa forma, adotar uma lógica mais pacifista, e aí eles caem no impasse pacifista. E no que consiste esse impasse pacifista? Bom, para que nós possamos ser aceitos dentro do jogo, nós não podemos causar muitos conflitos, senão a gente vai ter mais dificuldades para ficar dentro dessa lógica eleitoral. Então, essa galera acaba acreditando muito no discurso das instituições, da solução pacífica dos conflitos, e eles não querem nenhum tipo de radicalidade, porque senão pode acabar prejudicando o jogo eleitoral dessa turma mais moderada, que muitas vezes escolhe, inclusive, jogar com outras figuras de outro campo para tentar se viabilizar politicamente. E só para fechar a ideia, eu tenho observado por parte dessa galera mais moderada, trabalhista, que eles têm feito uma observação muito equivocada com relação ao ato do Cid Gomes. Eu tenho visto que muitos deles estão utilizando de uma falsa equivalência quando observam os movimentos de esquerda e os movimentos de direita em protestos. Primeiro, que eles sempre acabam caindo naquele discurso muito fácil. Ah, mas imagina se fosse um movimento de direita fazendo isso com pessoas de esquerda. Ah, eu acho que o pessoal de esquerda não ia gostar. Então, qual é o primeiro problema desse argumento? O primeiro problema é o seguinte: geralmente, em manifestações de esquerda, as pessoas elas não estão de maneira nenhuma armadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem sempre as pessoas em manifestações de esquerda, além de não estarem armadas, elas estão cobrindo seus rostos. Isso porque existe uma lei que impede que essas pessoas cubram seus rostos, né? Então já tem aí pelo menos 2 pontos que eu já posso elencar aqui na diferença entre manifestações de esquerda e manifestações de direita. Manifestações de direita, pessoal, bom, eu acho que eu não preciso nem explicar para vocês que geralmente o pau come contra a esquerda, por mais que a esquerda não tenha agido de forma violenta. E na maioria das vezes nós estamos desarmados, diferentemente dessa manifestação que a gente sabe que tinha muitos bolsominions por lá, né? Então são situações bem diferentes. Contudo, essa galera mais moderada parece aparentemente que eles não estão muito bem inteirados dos fatos, tendo em vista que a reivindicação deles de uma saída institucional ela fora tentada anteriormente tanto pelo governo estadual, que chegou a conceder 2 aumentos
salariais aos policiais militares, que a gente já sabe que uma minoria ínfima acabou se revoltando com isso, e a partir deste fato e de uma ameaça de uma greve, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça, eles acabaram agindo, né, e deflagrando a ilegalidade daquela greve. Então, pessoal, pelo menos por parte das instituições, aconteceu sim uma certa intervenção. E, inclusive, o senador Cid Gomes, que é um senador que representa o estado do Ceará, ele também tentou uma saída institucional, tanto é que ele disse que veio na paz, ele tentou negociar, ele conversou com aqueles bandidos, né? Ele ainda fez isso, né? E quando ele tentou uma saída negociada, que ele tentou conversar, ele tomou um soco na cara. Eu não sei se vocês viram isso no vídeo. Então, galera, eu reafirmo, a saída institucional, ela foi tentada sim. Então, eu acho que a gente precisa se atentar com relação a isso. Mas eu não quero limitar minha crítica apenas aos trabalhistas mais moderados. Eu também gostaria de estender a minha crítica aos outros partidos de centro-esquerda, que ao verem que o Cid Gomes ele estava lá para cumprir a legalidade, que ele quase colocou a própria vida em risco, eles não tiveram nenhuma solidariedade com o Cid. Nós tivemos uma manifestação com uma nota do PCdoB e de outros partidos um silêncio quase sepulcral. Nós tivemos, é verdade, para fazer alguma justiça, algumas manifestações de alguns quadros do PSOL, alguns quadros também do PCdoB, alguns do PT. É verdade que nós tivemos, sim, algumas manifestações, mas foi muito pouco. E nelas aqui eu destaco, por exemplo, a do Orlando Silva, né, que fez uma manifestação bastante corajosa, e tivemos também da ex-presidente Dilma, né, que não titubeou em nenhuma oportunidade. Ela reconheceu que eram bandidos e que o Cid estava defendendo a legalidade. Então, parabéns a ex-presidente Dilma por ter feito esse gesto de solidariedade com o companheiro Cid Gomes. Mas de resto, pessoal, essa galera, para não parecer radical e para ficar dentro daquela hegemonia de esquerda, não tiveram a capacidade de reconhecer o ato grandioso que o Cid Gomes tomou. Logo eles que defendiam lá quando o Bolsonaro estava em campanha, quando eles falavam de fascismo, eles diziam: ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, mas ninguém solta a mão de ninguém se for para estar, né, juntinho para lutar por uma hegemonia e continuar disputando o jogo eleitoral, sem radicalizar nem um pouco, para, sabe como é que é, né? A gente precisa ser aceito, né? Então, lamentável a atitude dos outros partidos de centro-esquerda. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e na verdade ele não é meu, na verdade ele é do Jones Manuel, do PCB, que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que também faltou estratégia para os partidos de esquerda, nem isso eles souberam aproveitar, porque quando aconteceu esse caso lá no Ceará, essa era a chance dos partidos de esquerda eles pegarem a narrativa para que eles pudessem se sobressair contra a extrema-direita. Por exemplo, ele citou o Guilherme Boulos, né, que é um quadro novo, que poderia ter aproveitado a oportunidade, né, para ele se lançar e fazer o jogo narrativo dele contra a extrema-direita e contra as milícias. Ele também acabou citando também o Marcelo Freixo, né, que tem uma experiência com uma CPI contra as milícias, e em vez de eles aproveitarem essa oportunidade, mostrarem a solidariedade ao Cid e aproveitar para colocar o discurso deles, não, pessoal, eles não fizeram nada disso. E aí o que aconteceu? A extrema-direita, com seus militares, né, tanto dentro do Ceará como fora, aproveitaram a ocasião para eles ocuparem o discurso, fazerem a narrativa
E agora, né, nós tivemos aí a Força Nacional entrando lá no Ceará, né, depois do que aconteceu com o CID, e tendo em vista que nós tivemos aí 51 mortes confirmadas, novamente a centro-esquerda deixa de ocupar um espaço importante para deixar a extrema-direita tomar conta da narrativa. Então, mais um erro estratégico que a centro-esquerda comete. Bem, então, enfim, né, nós chegamos àquele momento da teoria. Eu já venho aqui, pessoal, trabalhando uma tese já há alguns dias, né? Mas eu tenho esperado o tempo para eu colher um pouco mais de informações, para ver se algumas coisas acabam se encaixando dentro da tese. Algumas peças eu vi que acabaram se encaixando, mas eu ainda não tive uma conclusão por parte dessas informações que eu segui. Então, né, pessoal, eu continuo trabalhando a minha conclusão da tese, né, e eu quero expô-la aqui para vocês. Espero que vocês não achem uma teoria muito maluca, né, mas se acharem, tá tudo bem também, pessoal. Se vocês concordarem, ou em partes, ou vocês gostarem da conclusão, porque isso fez sentido para vocês, deixa um comentário aí que eu vou querer saber o que vocês pensaram, tá bom? Bom, e o que eu tenho pensado como tese desse caso que nós vimos aí em Sobral? Eu tenho partido de uma premissa de que o que aconteceu no Ceará faz parte de uma ação coordenada. E por que eu estou pensando isso? Eu estou pensando isso porque eu parei para pensar que a reivindicação dos policiais militares era de que o problema eram os vencimentos, ou o salário, como vocês preferirem, tá? Pois bem, se o problema é o salário, então por que não acontece motins em outros estados? No Ceará, até onde eu sei, um soldado ele ganha um pouco mais de R$ 3.000. E em Goiás, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, que só para ficar aqui em 3 exemplos, nós não temos nenhum tipo de motim como nós vimos ali no caso do Ceará, e sendo que lá os soldados eles ganham menos do que no Ceará. E por que não há um motim, né? Outro ponto que eu considero que é uma ação coordenada é porque eu estava lendo as notícias dos portais lá do Nordeste e começa a se encadear de que realmente o capitão Wagner, que caso vocês não saibam, ele já fez motim lá em 2012 para se promover, 2016, se eu não me engano, ele também fez para se promover. Então é um sujeito que ele gosta de fazer isso para conseguir uma promoção. E também teve um vereador lá, acho que é Ailton, eu não lembro perfeitamente o nome dele, mas é um bolsonarista roxo. E ele estava agindo junto com esse sujeito, o capitão Wagner, que caso vocês não saibam, será candidato a prefeito, né? Então eu começo a perceber aí os elementos de que sim, há uma ação coordenada, e sem contar, né, que depois de tudo que aconteceu, né, lá com os motins, com o CID colocando a patrola, os tiros e aquela onda de violência toda, teve a intervenção, né, eles pediram a intervenção, não, perdão, eles pediram a ajuda do governo federal, perdão, para que viesse a Força Nacional. E aí nós tivemos a presença de pessoas ligadas ao Ministério da Família e da Mulher, que é aquele ministério ligado a Damares lá. Tivemos deputados de outros estados que visitaram Sobral. Então, assim, pessoal, é uma situação bastante complicada e eu não consigo ver outra coisa que não seja uma ação coordenada. Mas aí a gente pode estar se perguntando, tá, mas por que raios o governo federal estaria articulando com forças locais para fazer esses movimentos? E aí vai outra parte da minha tese. Bom, a primeira razão que eu quero apontar é que nós temos um governo altamente ideológico. Então ele sempre busca um inimigo ao qual ele deve combater. E esse inimigo nós já sabemos que é a esquerda. Então o bolsonarismo, com os seus tentáculos,
tem buscado articulação com grupos internos, ou seja, né, grupos nos estados, como foi o caso agora do Ceará, mas também tivemos problemas no estado da Bahia, e se vocês perceberem, são estados que são governados pela esquerda, pelo PT. Então, o bolsonarismo ele tenta de alguma forma desgastar os governos de esquerda para tentar desacreditá-los, né? Então, pessoal, não se espantem se daqui a pouco nós começarmos a ver algumas rebeliões também, sei lá, no Rio Grande do Norte, algumas rebeliões também no Maranhão, né? O PCdoB, que apesar de não ser o PT, mas é muito ligado ao PT. Então, não se espantem se nós começarmos a ver mais outras revoltas ou motins, como vocês preferirem, em outros estados governados pela esquerda. Uma razão que eu quero elencar para vocês é que, em um ano eleitoral, o bolsonarismo ele está tentando ampliar sua base de apoio. Isso porque o governo Bolsonaro ele tem a pior avaliação de um governo em um ano desde a redemocratização. E também, por outro lado, nós sabemos que há uma dificuldade enorme para viabilizar o novo partido do Bolsonaro, que é o Aliança para o Brasil. Caso vocês não saibam, né, o TSE rejeitou as assinaturas do partido, né? Eles precisam de 492 mil assinaturas e eles apresentaram até o momento 11 mil, só que apenas 3 mil foram consideradas válidas. Para vocês verem, né? Falcatrua e Bolsonaro é uma coisa que anda quase junta, né? Então, pessoal, a ideia é criar pequenos motins em alguns estados, né? Justamente para que o Bolsonaro ele consiga articular com forças locais para que ele possa fazer surgir aquele sentimento do medo, né? E é esse sentimento do medo é que consegue aglutinar os fascistas, né? Então eles precisam do medo para aglutinar as pessoas e eles entrarem naquela pauta que era a pauta prioritária do governo Bolsonaro, que era a pauta da segurança. Por isso que é tão importante essas articulações de se criar um problema da segurança pública e o próprio governo lançar uma solução para que ele possa fazer essa ampliação do espaço do bolsonarismo, né? E para que, claro, né, já que eles não vão ter o seu partido viabilizado, eles possam se viabilizar para entrar em outro partido e assim concorrer com outras candidaturas, né? Então, essa é uma das hipóteses que eu tenho trabalhado. Bem, a terceira razão, que na verdade complementa a segunda, é de que, dado que o Bolsonaro é um sujeito bastante corporativista, essas confusões que vêm acontecendo nos estados do Nordeste, elas são a tempestade perfeita para que o Bolsonaro chame os militares, que vocês sabem, eles queriam uma posição de destaque, e havendo essa articulação entre o núcleo bolsonarista e as forças internas, do que nós estamos chamando aí de milicianização das polícias, que são essa galera mais ligada ao bolsonarismo, essa é a tempestade perfeita para que eles causem o caos, e dado que os governos não conseguem controlar as milícias por não estarem acostumadas a lidar com elas, aí os governos são obrigados a chamar a Força Nacional e assim eles atendem a pauta da segurança, que é muito cara ao Bolsonaro, e o Bolsonaro, como moeda de troca, dá esse apoio aos militares e os envia e consegue cumprir aquela pauta corporativista dele. E olha, pessoal, eu honestamente acredito que não vai parar por aí. Eu acredito que pode acontecer outros movimentos em alguns outros estados do Nordeste, tendo em vista que o Bolsonaro é impopular no Nordeste, e não se espantem se tivermos movimentos como esses no Maranhão, no estado
no Rio Grande do Norte, né, que tem governos de esquerda lá, então eu não ficaria nem um pouco surpreso. E digo mais, não ficaria também surpreso se acontecesse de em estados que têm governos de centro ou de centro-direita que ocorresse fatos semelhantes. Afinal, né, o bolsonarismo disputa espaço na direita com esses partidos. Então, né, eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso acontecesse. A prova disso é que na Paraíba eles também estão começando a ter esses tipos de problemas. E lá é um partido de centro-direita que está no poder. Então pode ser uma sinalização que outros governos e legendas de outro espectro ideológico também possam ter esse tipo de problema. E para fechar aqui a ideia, pessoal, o que eu quero chegar aqui com vocês, para minha conclusão, é que eu acredito que o Bolsonaro ele está fazendo isso, fazendo essas articulações para que ele possa ter o controle daqueles estados do qual ele não tem uma popularidade muito boa. E assim, chamando os militares, né, a Força Nacional, ele consegue ter o controle de todos aqueles estados no qual ele não tem uma boa avaliação, sem que ele precise dar um golpe. E assim, pessoal, ele consegue, mesmo sem trânsito no Congresso, mesmo sem uma boa avaliação, ter o controle daqueles estados que antes o rejeitavam. Então, essa é a tese, pessoal. Espero que vocês não tenham achado aí muito maluco, tá? Então, galera, esse ato do Cid, nós precisamos pelo menos refletir duas coisas. A primeira coisa que nós precisamos refletir é sobre a importância desse ato de o Cid ter se desprendido da própria vida, de ter enfrentado de peito aberto e desarmado, né, ter enfrentado aqueles fascínoras que estavam lá amotinados e causando todo aquele caos, né? Então, quando o Cid fez aquilo mesmo, arriscando a vida dele, ele conseguiu fazer com que a população e até mesmo muitos policiais ficassem contrários àqueles milicianos ou aqueles amotinados, como vocês preferirem chamar, certo, pessoal? Então, essa é uma lição importante para a gente refletir. E a outra reflexão interessante que a gente pode tirar disso é que talvez, pessoal, aquela deva ser estratégia de comunicação com o bolsonarismo, porque há muito tempo a esquerda institucional ela vem batendo cabeça de como que ela pode enfrentar a extrema-direita. E nós ficamos muito naquela de ficar com hashtag, de ficar denunciando para a imprensa, de fazer obstruções, né? Aquela maneira muito mais institucionalizada. E o Cid ele decidiu quebrar o protocolo e ele usou uma máquina para ir contra os fascistas. Quer dizer, ele partiu para uma ação direta, que é o que está faltando para uma boa parte dos partidos de centro-esquerda. Quer dizer, o Cid, da sua maneira, ele acabou descobrindo uma forma de amedrontar os fascistas, a forma de se comunicar com os fascistas, porque, pessoal, infelizmente, com o fascista, a gente nem dialoga, na verdade, com o fascista. A única linguagem que eles entendem é a da violência. E quando o Cid ele empreendeu contra aquelas grades e ele tomou aqueles tiros que tomou, né? O pessoal acabou entendendo o recado. E a extrema-direita tremeu, porque não esperava que ele pudesse fazer aquilo, né? E então, pessoal, pode ser que o Cid ele tenha demonstrado uma lição muito importante e convenhamos, pessoal, aquela ação mais direta valeu muito mais do que qualquer outra ação que a centro-esquerda já fez até agora dentro do parlamento ou fora. Então, galera, nós precisamos, principalmente os partidos de centro-esquerda, na verdade, precisa partir para ações mais concretas para a gente realmente fazer essa extrema-direita tremer de verdade, porque ficar dentro do parlamento ou às vezes achar que a ação que um cara que defende a legalidade achar que houve exagero ou fazer críticas com preconceito, como foi o caso do Chico Alencar, olha, é um desserviço e com essas atitudes nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum nesse enfrentamento contra essa centro-direita ou até mesmo contra a extrema-direita, né? Que dirá eles, né, pessoal? Então,
Essa eu acho que é a reflexão mais importante que a gente precisa entender com relação a este episódio do CID. Certo, pessoal? Bom, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, curte, comenta, compartilha e já sabe, né? Continue aqui acompanhando o nosso trabalho. Até mais!